Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Abra a Escritura Sagrada no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. E acompanhe comigo a leitura, que farei a partir do versículo 3 até o versículo 21. Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, que trouxesse da linhagem real, tanto da linhagem real como dos nobres, irmãos, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Meus irmãos, nós lemos a palavra do Senhor e observamos que o que está acontecendo aqui é o desenrolar de toda a sequência de fatos que acontecera com o povo de Deus cativo na Babilônia. É o princípio dos acontecidos. No primeiro sermão que pregamos aqui, os versículos 1 e 2, nós observamos que Deus levara o seu povo para o cativeiro. E por que Deus levara o seu povo para o cativeiro? O povo tinha desobedecido a lei de Deus, e ela estava prescrita na sua palavra, em Deuteronômio 28.
E o povo nunca ouviu a voz de Deus e dos seus profetas para que se arrependesse e abandonasse os seus pecados. E um dos mais graves desses pecados era a idolatria. O tempo foi passando, o Senhor foi advertindo o povo, e o povo não cedeu à voz de Deus. Nós vimos o profeta Isaías, 100 anos antes do acontecido, do primeiro capítulo de Daniel, bradando no seu capítulo 39, os versículos 5 e 7 de Isaías. Isaías disse assim para o rei Ezequias: Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Essa era a profecia, a palavra de Deus, cerca de 100 anos do acontecido, do capítulo 1 do profeta Daniel. E agora nós lemos a narrativa exatamente como Deus proferira por meio do seu profeta, 100 anos antes. Nós vimos por que eles estavam lá. Mas agora, cativos em uma terra distante, dominados por um poder bélico enorme, o maior do mundo de sua época, como eles iriam se comportar? Quais as coisas que iriam suceder a eles? Nós podemos dividir estes versículos, do 3 ao 21, de 3 formas bastante tranquilas, assim eu posso dizer. O versículo 3 a 4, nós observamos a separação dos jovens, o critério estabelecido e a intenção de Nabucodonosor. Ele tinha intenção para com esses jovens. Depois, dos versículos 5 a 8, nós vamos observar a ração diária que foi designada para eles, a mudança de seus nomes e a firme resolução do profeta Daniel. E por fim, dos versículos 9 a 21, nós veremos a proposta de Daniel e a assistência de Deus e a admiração do rei. Nos primeiros 2 versículos, de 3 a 4, nós observamos que o rei deu uma ordem a Aspenaz, e este era chefe dos eunucos. Ele disse que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, o que Nabucodonosor estava querendo aqui? Ele estava querendo a nata da nata. Por quê? Porque cerca de 10.000 da nobreza e da realeza foram exilados neste período para a Babilônia. Agora, o rei Nabucodonosor está dizendo: busque os melhores dentre estes, para que sejam treinados, para que sejam adestrados durante um período de 3 anos. O critério do rei era o seguinte: eles precisam ser os melhores, eles precisam ser inteligentes, eles precisam ser instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes. Tendo todas essas qualidades, seriam aprovados para um período de treinamento, para uma universidade dos caldeus. Durante todo um período eles seriam treinados, e nós vamos ver logo a seguir, na língua dos caldeus. Eles receberiam uma comida diferenciada para que tivesse um bom porte físico. Eles seriam os melhores, mas eles já tinham que ser os melhores dos melhores. O que nós podemos refletir nesses primeiros 2 versículos é que dentre o povo de Deus existia gente muito boa. Se o rei mandou chamar gente dentre o povo de Deus qualificada, é porque ele sabia que tinha gente qualificada. Era uma estratégia do rei Nabucodonosor trazer pessoas para servirem na corte e serem sábios junto com seus sábios e aprenderem junto com os seus, para que o seu domínio fosse de fato levado a efeito? Sim, era. Porque a ideia dele era fazer o contrário do que os egípcios fizeram com o povo de Deus anteriormente, muitos anos e muitos anos atrás. Porque os egípcios esmagaram o povo hebreu, os fizeram de escravo. A estratégia de Nabucodonosor agora é diferente. Não, vamos treiná-los, vamos capacitá-los, vamos qualificá-los para que eles venham nos servir, e a sua subserviência seja de fato e de verdade. Parecia tudo muito bom,
tudo muito bonito. Não podemos esquecer que Daniel aqui era um jovem. Provavelmente 14 anos, 15 anos, não mais que 20 anos. Foi tirado da sua terra e agora nós vamos perceber que ele está no meio desta seleção. E vai aparecer mais 3 personagens que vão seguir durante quase todo o livro do profeta Daniel. Mas o que eu gostaria de considerar com os irmãos, fazendo uma ponte para os nossos tempos, é que um imperador daquela época, um rei poderoso daquela época, manda chamar pessoas dentre o povo de Deus para estar com ele, porque sabia que lá tinha qualidade. Nós sabemos que hoje, no mundo que vivemos, infelizmente, para nossa tristeza, muitos empregadores querem distância de ter no seu rol de empregados pessoas ditas cristãs, porque essas pessoas não têm uma boa fama. Elas, por vezes, não têm compromisso, elas são relapsas nas suas obrigações, elas não têm uma palavra fidedigna e, às vezes, elas não são as melhores dentre as melhores. Mas aqui, neste tempo da igreja, tinha gente muito qualificada. Que nós possamos olhar para este momento que a igreja vive e colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo graça e misericórdia, para que essa fama seja revertida. O mundo precisa olhar para a igreja e saber que ali estão os filhos do Senhor, os servos de Deus, e estes são competentes em tudo aquilo que eles fazem. Como diz o apóstolo Paulo, nós devemos fazer todas as coisas como para o Senhor e não para como os homens. Se assim nós tivermos em mente, com certeza seremos bem-sucedidos e bem vistos por todos os segmentos da sociedade. Seguindo, o versículo 5, a segunda parte, é determinada a ração diária, é feita a mudança de nomes, e há uma firme resolução de Daniel, mesmo jovem, nesta parte aqui. Versículo 5, determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Foi designado o que eles teriam que comer e o que eles teriam que beber, a qualidade da sua comida. Não somente isso, seus nomes foram trocados. Isso não é de balde, ou seja, isso não é sem motivo, sem intenção. Esse treinamento que eles receberiam não seria somente para que eles se tornassem ainda melhores do que eles eram. Havia um objetivo do rei Nabucodonosor, ordenar a Beltesazar para que eles recebessem uma comida especial e bebessem do vinho do próprio rei. No fundo, o que Nabucodonosor queria era que estes jovens, no período dos 3 anos, esquecessem-se de quem eles eram, esquecessem-se de onde eles vieram e, principalmente e tristemente, esquecessem-se do seu Deus. A troca do nome deles, fora dado para eles nomes babilônicos, que têm significados babilônicos, referente aos deuses da Babilônia. Os deuses deles, Daniel, Ananias, Mesaque e Azarias, eles estão correlacionados com um dos nomes do Senhor. Agora é mudado os seus nomes para nomes de deuses da Babilônia. Ou seja, no momento que é dito para você, você não se chama mais fulano, você passa a se chamar cicrano. Isso tem um impacto na sua vida. Você já se imaginou alguém chegando para você e dizendo, você não é mais a Maria. A partir de agora, você é a Joana. Isso tem um impacto. E eles tinham que assimilar, eles tinham que colocar aquilo na cabeça deles. Eles queriam fazer com que eles esquecessem do seu Deus. Eles queriam fazer com que eles deixassem para trás a sua história. E a partir dali fossem outras pessoas, de fato. Meus irmãos, há algumas implicações aqui. E nós vamos ver elas agora a partir da resolução de Daniel.
Acompanhe comigo, o versículo 8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Perceba que são 4 personagens. Mas Daniel, e o texto diz que Daniel firmemente resolveu não contaminar-se. Por que Daniel resolveu não se contaminar? Por que a Escritura faz questão de dizer que ele firmemente resolveu não se contaminar? É porque ele sabia desta estratagema aqui montada por Nabucodonosor e das implicações que teriam essa troca de nome e essa refeição que eles receberiam. É muito possível que eles tenham pedido, e aqui nós vamos ver o pedido dele ao chefe dos eunucos, ao cozinheiro responsável, para que eles não comam a comida e não bebam do vinho, porque eles não queriam, talvez, transgredir a lei do seu Deus. O Senhor tinha dado uma dieta específica para o seu povo, está em Levíticos 15. Uma série de coisas que eles poderiam comer e também uma série de coisas que eles não deveriam comer. É possível também que, atrelado a isso, eles soubessem que toda refeição que chegasse para eles, uma vez que ela vinha da mesa do rei, já teria sido consagrada aos deuses pagãos. Então eles queriam, no meu entendimento, fugir de 2 problemas. Não vamos quebrar a lei do nosso Deus, vamos manter-nos fiéis ao Senhor, a dieta que Ele nos prescreveu, e caso alguma coisa tenha sido consagrada aos deuses pagãos, nós também não vamos participar disto. Mas agora o vinho. Que problema tem o vinho se a lei de Deus não proíbe? Não está em Levíticos 15. Alguém poderia dizer, mas se eles fossem nazireus? E está lá no livro de Números, no capítulo 6. Aquele que tomava voto de nazireu, que era consagrado por seus pais ao nazireado, ele não poderia beber vinho até concluir uma certa idade e entregar o seu voto. Mas não há vestígios de que Daniel e seus amigos tinham esse voto. Mas me parece que nós podemos observar a excelência do caráter de Daniel e a sua firmeza, rejeitando o vinho por um simples motivo, mas muito profundo este motivo. Me parece que Daniel rejeita o vinho, porque ele considera que não é o momento de tomar vinho. O povo de Deus tinha sido tirado da sua terra. O templo tinha sido saqueado, embora não destruído. E aqui eu gostaria de considerar que o povo de Deus, eu disse que eles tinham cometido o pecado da idolatria, e tinham de fato, eles se curvaram a vários deuses das nações, mas o fato de que tinha o templo e os utensílios do templo, eles estavam vangloriando-se do templo e dos utensílios do templo. Isto é um dos significados porque Deus permitiu que as coisas fossem removidas até a Babilônia. Com isso eu quero dizer que a idolatria para o povo de Deus, não é somente diante de imagens, como a gente está acostumado a caracterizar, mas tudo aquilo que nos remete à nossa confiança, tirando o alvo do Deus vivo, o nosso Senhor. Eles chegavam a dizer, templo do Senhor, ou seja, o templo está aqui. Se o templo está aqui, Deus não permitirá nada contra o seu povo. Mas o Senhor queria uma verdadeira adoração. O templo foi saqueado. Eles estavam cativos. A situação era triste. E Daniel disse, não vou tomar vinho. Porque o vinho significa, meus queridos, nas Escrituras Sagradas, a bebida que se toma para congratular-se, para festejar, para comemorar conquistas, para alegrar-se. Na mente do profeta Daniel, disse, como eu posso tomar vinho, sendo que a minha nação está aqui triste, cativa, estamos longe do templo do Senhor, estamos longe da nossa terra. Meus irmãos, eu não consigo olhar para essa passagem, para o fato de Daniel não tomar vinho durante o sofrimento do seu povo e não encontrar aqui o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos achar nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Porque mais sublimemente do que Daniel,
Ele é aquele que disse que não tomaria do fruto da videira, até que estivesse novamente reunido com o seu povo, conosco, com os seus discípulos. Cristo sabe que a sua igreja permanece na terra, militante, sofrendo, lutando, procurando agradá-lo. Cristo disse que não tomaria vinho até aquele dia. É o que Daniel faz aqui. Nós lemos no texto da Escritura Sagrada que nós devemos rir com os que riem e chorar com aqueles que choram. Foi o texto de Romanos, capítulo 12, que acabamos de ler durante o nosso culto. Esta é uma prática daqueles que são verdadeiramente servos do Senhor. Eles têm consciência do que está acontecendo com o povo de Deus. E eles se recusam a alegrar-se na medida que os seus irmãos estão sofrendo. Daniel faz um pedido. Ele pede. Daniel, ele vai até o chefe, ainda no versículo 8, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia, compreensão da parte do chefe dos eunucos. Preste atenção na mão de Deus com Daniel aqui. Daniel poderia muito bem, junto com os seus amigos, ter firmado o pé e dito, não, nós não vamos, simplesmente nós não, pode trazer que nós não vamos participar disso aqui. Não, mas sabiamente ele vai lá e conversa com aquele homem que estava sobre eles. E pede, com certeza, com muita delicadeza. E Deus concedeu misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículo 10, disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo o vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. O Senhor foi benevolente com eles. E aqui nós vemos, de fato, a boa mão do nosso Deus. Meus queridos irmãos, algumas coisas aqui que nós devemos aplicar para a nossa vida. Mesmo longe de um ambiente cristão, na faculdade, no trabalho, seja onde for, nas viagens, nós não podemos esquecer quem somos em Cristo Jesus. Nós não podemos esquecer do nosso Deus, do que Ele fez por nós e da nossa responsabilidade para com Ele, do nosso compromisso para com Ele. Nós precisamos ter sempre em mente de que o que vale são as leis do nosso Deus e não aquilo que está sendo designado a nosso respeito. Você precisa resolver em seu coração sobre a obediência a Deus, mesmo que te seja imposto uma possibilidade que se pareça muito boa, mas que por fim te levará a transgredir os santos mandamentos de Deus. Isto é uma resolução particular. Nós precisamos, à semelhança de Daniel, resolver ser fiel a Deus e não contaminar-se com o mundo. Mesmo que a proposta, que a ordem do dia seja muito boa aparentemente. Imagine você ficar sabendo que a partir de agora, todos os dias vai chegar na tua casa o melhor caviar da cidade. Ou como diria o bom gaúcho, a melhor picanha da cidade para você comer e você não precisa fazer nada, é só você comer. Se isso tem implicações contra a nossa fé, e no caso na época tinha, é preciso um posicionamento firme. O que o mundo tem imposto para nós e que nos parece benéfico, nós precisamos olhar sempre com o prisma das Escrituras Sagradas. Sempre levando o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Sempre orando a Deus, buscando a vontade do Senhor. Para saber se aquilo que vamos fazer de fato o agrada ou não agrada. Nós precisamos ser criteriosos.
Entenda que uma firme postura em temer e seguir a Deus encorajará outros a fazer o mesmo. Quem estava com Daniel participou da sua resolução. Nós encontramos Daniel tendo a resolução. E nós observamos 3 jovens que estavam com ele indo atrás. Ele vai fazer, nós faremos também. Não está escrito no texto, mas implicitamente nós observamos. A resolução é de Daniel. Meus irmãos, no momento que vivemos, nós precisamos ter firmes resoluções para com o nosso Deus. E quando nós nos comprometermos de fato com o nosso Deus e com a palavra do nosso Deus, tenha certeza que aqueles que estão ao seu redor observarão o que você está fazendo e seguirá o seu conselho, seguirá o seu caminho, e isso agradará ao bom nome do Senhor. Nós vemos então nos últimos versículos, do 9 ao 21, e aqui vamos concluir o sermão, que Daniel faz essa proposta, e ele tem a assistência de Deus. Isso nós observamos depois que é lhes concedido, depois do período de 10 dias, no fim dos 10 dias, versículo 15, acompanhe, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deviam beber lhes dava legumes. Meus irmãos, não podemos pensar que aqui está a base para ser vegano ou ser vegetariano. Não é a beleza deles, a falta de espinhas no seu rosto, não é porque eles passaram a legumes e a água. Não é. É porque o Senhor foi com eles. Nós precisamos entender o contexto. Eles estavam dispostos a não transgredir a lei de Deus. É por isso que eles colocaram esta firme resolução, vindo de Daniel: não vamos comer somente legumes. Eu confesso para os irmãos que se eu estivesse lá, eu teria dificuldades. Mas o Senhor dá graça aos seus servos. Neste contexto, neste momento, eles tinham uma aparência melhor do que os demais. E aqui eu quero chamar os irmãos, a atenção dos irmãos para um detalhe muito sutil. Eu disse desde o primeiro sermão que mais ou menos 10.000 pessoas foram levadas cativas. E agora, nesse segundo sermão, nós temos uma seleção entre estes 10.000 dos melhores, para serem treinados para servir na corte do rei da Babilônia. Mas nós só encontramos 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos, não curvando-se à propositiva do rei, à mesa real e ao vinho real. A pergunta que fica: o que aconteceu com os demais judeus que foram levados cativos? É muito possível que eles tenham participado durante 3 anos da mesa real. Isso nos ensina, meus irmãos, que Deus preserva o seu povo, mesmo que ele seja em uma quantidade pequena. Como diz Eliot, Deus não se interessa muito por números, mas ele insiste em que nunca ficará sem testemunhas. Nós, à semelhança desses 4 jovens, e devemos olhar para a sua tenridade e fazer um comparativo com quantos anos nós já temos de caminhada na fé, e percebermos: será que nós de fato estamos honrando o bom nome do Senhor? Será que nós estamos nos abstendo da agenda proposta para nós por este mundo caído? O apóstolo Paulo roga para que a nossa mente seja transformada, para que o nosso culto racional seja entregue diante de Deus de uma maneira sensata, bíblica. Meus irmãos, nós vamos encontrar durante todo o livro de Daniel fazendo 2 coisas: permanecendo na palavra e orando a Deus. Permanecendo na palavra e orando a Deus. Nós encontramos em toda a narrativa bíblica os grandes homens de Deus com sérias defecções em seu caráter. Mas nós não encontramos problemas em Daniel. O jovem dos primeiros 6 capítulos do livro e o ancião dos últimos 6 é irretocável.
Nós lemos no último versículo que ele permaneceu até o rei Ciro. Ele continuou até o primeiro ano do rei Ciro, ou seja, durante todo o cativeiro do povo de Deus na Babilônia, ele permaneceu na corte. E nós não vamos encontrar defeitos em Daniel, porque ele permanecia na palavra e estava sempre buscando a Deus em oração. A nossa prática de devoção diária deve ser levada com muita seriedade, deve ser encarada de forma bastante séria por nós. Se assim não for, alguma proposta desse mundo vai passar despercebido, e por vezes nós não conseguiremos não nos contaminar. Versículo 17, ora, estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença do rei Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Eles foram trazidos na presença do rei depois de 3 anos, firme no propósito, firme naquela resolução de Daniel. E o rei Nabucodonosor, que era um homem brilhante, é preciso dizer isso. Ele foi um homem que construiu muitas coisas. Uma das 7 maravilhas do mundo eram os seus jardins suspensos, ou seja, uma arquitetura inimaginável para a época, ele tinha em seu reino. E agora ele está encantado com o que ele estava vendo diante dos seus olhos. O texto sagrado chega a dizer que nem os mais doutos do povo dele, os seus encantadores, esses jovens sabiam mais do que eles. O que é isso, senão a mão de Deus sobre aqueles jovens? Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é aquela que, se nos mantivermos nela, nos faz, segundo o Salmo 119, versículo 99, mais sábios do que os nossos próprios mestres, porque ela é poderosa para nos capacitar e nos instruir em todas as coisas. O rei estava boquiaberto com o que estava vendo. Com isso, meus irmãos, e para encerrar, algumas aplicações. A firmeza e a dedicação na lei de Deus te levarão a uma vida de santidade que resultará em honra e glória para o bom nome de Cristo. Certamente colherás fruto nesta vida e muito mais no porvir. Aqueles jovens, por permanecerem fiéis a Deus, eles foram promovidos. E nós veremos isso no decorrer dos sermões. O Senhor honra aqueles que lhe honram. Está em 1 Samuel 2,30. Seja fiel a Deus acima de tudo. Mesmo estando no mundo, você não é do mundo, ainda que lhe seja imposto o que você deve fazer e como deve viver. Você deve antes temer a Deus do que aos homens, obedecendo a sua palavra. Que você possa honrar o nome de Deus, sendo encontrado sempre com espírito de excelência e competência, pois assim se cumprirá em sua vida a Escritura quando diz: já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho, ou perito em sua obra? Perante os reis será posta. Por fim, meus irmãos, ninguém perde nada quando recusa-se a comprometer a sua fé. Você não tem nada a perder por manter-se firme ao Senhor. Pelo contrário, um dia o nosso nome será trocado de fato e de direito por aquele que é o único que pode fazê-lo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos dará um novo nome. Os reis da terra não podem designar, chamar-nos do que eles quiserem. A Escritura Sagrada insiste em chamar eles de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, mesmo tendo sido seus nomes trocados. Meus queridos irmãos, concluo dizendo que o que vimos aqui é a primeira provação destes jovens, de Daniel e seus amigos. Quando nós chegarmos no capítulo 3 de Daniel, nós vamos perceber que eles recusam-se a curvarem-se diante da estátua de ouro feita por Nabucodonosor.
Quando nós chegarmos no capítulo 6 de Daniel, nós vamos observar que Daniel recusa-se a parar de orar e é lançado na cova dos leões. Isso nos faz perceber que na nossa caminhada de fé, Deus nunca primeiro dá as grandes provações para depois dar as menores. Muitos crentes têm caído em graves pecados, porque têm se acostumado a tolerar pequenos pecados em sua vida. Aqueles jovens, diante da primeira tentação que parecia ser boa, resistiram resolutos. Assim como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Daniel disse que não se contaminaria. Meus irmãos, aqui está uma grande lição. Se queremos ser aprovados em várias provações de nossa vida, nas mais difíceis, primeiro nós temos que ser aprovados nas pequenas. É como o Senhor Jesus se disse na parábola dos talentos, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você quer avançar na sua vida de fé em Cristo, você precisa vencer em Cristo as tentações que parecem as mais minuciosas e pequenas possíveis. Que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça. Que Deus os abençoe. Amém.